Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Pingo de Liberdade, onde nós teremos, como sempre, os meus amigos, Coronel Gerson Gomes e Fernando Lara Mesquita. Vamos discutir hoje quais são os principais assuntos acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos. A gente quer falar sobre um monte de coisa. Eu quero falar, sim, sobre esse negócio de joias do Bolsonaro. Tem pauta dos Estados Unidos, o mundo está acabando aqui com as imagens do 6 de janeiro sendo apresentadas. Tem muito assunto bacana para a gente falar hoje, mas antes até mesmo de eu trazer o Fernão e o Coronel Gerson aqui para o nosso bate-papo, eu queria pedir encarecidamente a vocês um monte de coisa. E eu sou pidão, não tem jeito. Quero pedir a vocês que, em primeiro lugar, compartilhem essa live com o máximo de gente possível. Se você não sabe, o meu canal tem mais de 1 milhão de inscritos. Ele segue censurado no Brasil pelo Alexandre de Moraes. Muitos de vocês conseguem ver o vídeo, mas não conseguem acessar o meu canal. Significa que eu fico impedido de fazer o crescimento do canal, mas você pode fazer isso enviando para as pessoas o link aqui. Seja através do meu canal, seja através do Coronel Gerson, seja através do canal do Fernão. Você pode achar o canal do Fernão e do Coronel Gerson nos links aqui da descrição. E é importante que você se inscreva neles também, porque, falo sempre, nós temos que ter múltiplas fontes de comunicação, não pode ser uma só. Se cortar o canal de um, tem que ter o de outro, tem que ter o de outro. Vai ter um pingo de liberdade onde quer que seja. Nesse momento nós estamos transmitindo nos nossos 3 canais, mais o canal do Rumble. Se você não sabe o que é o Rumble é o concorrente do YouTube. Só que ele é uma rede que não tem nem a censura do YouTube, porque o YouTube tem uma censura seríssima, tem umas coisas aqui do 6 de janeiro que vão ficar até complicadas da gente falar, sobre a chamada invasão do Capitólio. Mas o YouTube faz a própria censura e tem a censura do Alexandre. O Rumble não faz nenhuma censura da parte deles e eles também não estão se sujeitando às ordens do Alexandre. São uma empresa nos Estados Unidos que falaram que tem um compromisso com a liberdade e não concordam com essas ordens tirânicas que eles sequer recebem. Então tentaram, por exemplo, deram a ordem de retirar o YouTube, o Rumble do Monark, que também foi censurado, e o Rumble não cumpriu. Então, eu conto com a inscrição de vocês. Meu canal no Rumble passou das 100 mil pessoas, e eu agradeço muito. Segundo eles, foi um dos crescimentos mais rápidos, mas ainda está longe do 1 milhão que a gente chegou no YouTube. Mas uma coisa de cada vez. Né? A gente está vivendo no Brasil da censura, no regime brasileiro, então nada mais natural que a gente tenha que aí se esgueirar pelos becos aqui para poder falar a verdade. Deixa eu trazer 2 experts aqui nesse assunto para a gente conversar, o nosso bate-papo dessa semana, trazer o Fernão Lara Mesquita e o Coronel Gerson Gomes. Meus amigos, boa tarde. Boa tarde para vocês também, é boa tarde no Brasil, né, Fernão? Mas já chegando no início da noite, o Gerson e eu acabamos de almoçar. Boa noite, Fernão. Boa tarde, Fernão. Boa tarde, bom dia. Quase bom dia para vocês, né? Pra gente é quase bom dia. E o que houve? Cadê o teu escritório bacana com aquela caricatura do meu avô e tal? Agora está mudando aqui, vai mudar tudo aqui. Vai mudar tudo? Opa. Um lugar mais protegido de som. Aquele lá era muito varejado do som da rua que vem aqui. A gente às vezes escutava um ônibus passando e tal. Você fica em São Paulo, né, Fernão? Ambulância. Estou do lado da Avenida Brasil, então aqui passa de tudo. Bacana. Gerson, você direto de Boca Raton, o lugar que tem as melhores carnes dos Estados Unidos, lá no Easy Meats do Antônio. Tudo bem? Uau. Tá tudo bem aí? Tudo bom, graças a Deus. Já refeito agora aqui, né? Retornamos, né, de Washington e chegamos, já tivemos uma semana de muito trabalho e vamos que hoje tem muito assunto. Gostou do CPAC, Gerson? Gostei muito. Eu falei para algumas pessoas, inclusive eu gravei hoje para a TV Flórida um resumo de 15 minutos e falei sobre a perspectiva dos Estados Unidos, né, da política norte-americana, e falei também da participação do Eduardo Bolsonaro e do próprio presidente Bolsonaro. E se eu pudesse resumir em uma frase, eu diria o seguinte: o Bolsonaro que eu vi em Orlando e em Boca foi outro Bolsonaro que eu encontrei lá em Washington. Ele estava muito à vontade e estava num ambiente muito grande, né, com muita gente,
E, no entanto, me parece que ele está pronto aí para voltar, na minha opinião. Você sabe que eu vou falar umas coisas aqui com vocês de bastidores. Eu acabei passando bastante tempo com o presidente Bolsonaro lá. E é engraçado porque ele não tem ideia da dimensão dele aqui nos Estados Unidos. E eu confesso a vocês que mesmo eu, que acompanho política americana com profundidade, e a brasileira também, eu não tinha ideia de que o Bolsonaro era tão popular nos Estados Unidos. Eu estava na área, eles têm lá um Platinum Lounge, que é onde ficam é uma espécie de área VIP, onde ficam as pessoas que vão falar. E eu acabei entrando lá com alguns amigos e fiquei lá na área VIP. E na hora que o Bolsonaro foi para o palco falar, eu estava no meio da conversa com um jornalista da Epoch Times, e eu não quis terminar a conversa, porque ele vai antes para ficar lá esperando e tal. E eu fiquei lá dentro, falei, não, eu vou ver o discurso aqui pela televisão. Engraçado, né? Ir pro CPAC para assistir o discurso do Bolsonaro pela televisão. Mas o que eu achei interessante foi que todo mundo da área VIP parou para ouvir o discurso do Bolsonaro, e isso não tinha acontecido com ninguém. Ninguém. E quando o Trump falou, isso depois ficou mais claro, que quando o Trump falou, e ele saudou as pessoas presentes, o Bolsonaro foi disparado mais ovacionado. E quando saía pelos corredores, não só para brasileiros quanto para americanos, o Bolsonaro era a figura mais, tirando o Trump, o próprio Trump era a figura mais concorrida ali, mais concorrida do que outras grandes figuras do Partido Republicano. Então eu fiquei absolutamente impressionado com isso. Muito, muito impressionante. Vamos lá, vocês querem começar por onde? Essa semana é uma semana cheia, vocês querem começar por onde? Vocês querem começar por joia de Bolsonaro? Vamos fazer um ambiente democrático aqui. Qual é a pauta, primeira pauta que vocês querem conversar? Vocês querem conversar sobre Ortega? Vocês querem falar sobre descriminalização de drogas, que tem ministro agora defendendo descriminalização de drogas? Vocês querem começar por onde? Teve mais soltura do Alexandre de Moraes agora das mulheres. Desculpa, Fernão, fala, diga. Deixa eu dar meu pitaquinho sobre esse CPAC aí. Eu vi só o discurso do Bolsonaro, não vi mais nada do que aconteceu ali, mas eu continuo achando que tanto dele quanto o do Trump e de todo esse pessoal são discursos reativos. Isso sempre me incomoda. Entendeu? Não são nunca discursos propositivos, são reativos. Então, o que está acontecendo no mundo é essa coisa curiosa e que, para mim, eu acho nefasta. Entendeu? Porque, em vez de se discutir os grandes temas, os grandes dilemas que estão no ar aí, que não são poucos, né, fica essa coisa, quer dizer... o discurso da direita é um discurso anti-esquerda e o discurso da esquerda é um discurso anti-direita. E exclusivamente isso. Né? Ninguém sai disso. Né? Então fica com aquelas tapeações pela falta de temas onde eles possam mostrar desempenho ou qualquer outra coisa propositiva, né? A esquerda apela para aquele baralhinho dela, né? Gênero, racismo e não sei o quê. Então, isso é um tipo de discurso atritivo, né? Que tem por função, exatamente na minha visão, para mim isso é muito claro, né? Tem por função desviar dos temas reais, porque sobre os temas reais a esquerda fica numa desvantagem enorme para conversar, né? Porque não tem desempenho para apresentar, não tem proposta, não tem nada, né? São os temas delas, com exceção do ambiental, que tem um pé na realidade, mas que, quando chega no nível das propostas, também cai num discurso meramente atritivo e não propositivo de realmente contemplar soluções, e fica esse ping-pong, entendeu? Por um lado e por outro. E o discurso do Bolsonaro me deu essa exata impressão, né? É muito parecido com o discurso do Trump para a condição daí, né? Os temas são os mesmos, sempre girando em torno desses factoides que são essas invasões para lá e para cá. Nada se discute dos problemas reais, que são tremendos e que estão aí na cara de todo mundo. Isso
me deixa preocupado. Paulo, Deixa eu dividir aqui a tela. Eu só, assim, aproveitando essa levantada que o Fernão falou, eu no CIPEC, Fernão, eu procuro assistir às palestras, né? E eu não fico nos corredores conversando com o pessoal e tal. E o Paulo, até eu encontrei com o Paulo, a gente pode falar, ao contrário do Paulo, né? Que esse CIPEC quase não conseguiu assistir a palestra. Ele fica andando pelos corredores, encontrando a opção de gente e tal, e todo mundo quer falar com ele, tirando foto. Aí eu já fico dentro do auditório e vendo as palestras. Eu já fiz isso 2 vezes, e agora também eu tenho que reconhecer que quando eu saí no corredor, encontrei o Paulo ali, aí tive a oportunidade de fazer uma ótima entrevista junto com ele, com o Joshua do Epoch Times, então foi sensacional. Mas eu quero só te dizer, Fernão, o seguinte, que ouvindo as palestras, eu percebo sim que o Partido Conservador aqui nos Estados Unidos, ele se organizou em vários temas, em várias propostas, ele tem feito um trabalho agora que retomou, né, a liderança da Câmara dos Deputados, da House, né? E por causa disso, inclusive, nós vamos falar alguma coisa mais à frente, como alterou a questão, por exemplo, da narrativa de uma insurgência comparada até com 11 de setembro, ou com a Guerra da Secessão, que o Partido Democrata e o mainstream jornalístico fez em relação ao evento do 6 de janeiro de 2021. Isso mudou agora com as imagens que foram liberadas, isso remete até a CPMI lá no Brasil, mas o que me chama a atenção nessas palestras, Fernão, é justamente a parte propositiva que eu ouvi. Então, a palestra e o discurso, né, no auditório principal, para mim, que foi o destaque, disparadamente, não foi o do Trump, não foi o do Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, ele não agregou nada de conhecimento. Tudo que ele falou ali, ele já tinha falado em outras oportunidades. Como eu disse, para mim o diferencial foi a postura do Bolsonaro, que me surpreendeu a forma como ele já estava aparentemente pronto e psicologicamente para retornar ao Brasil. Mas no que diz respeito ao CIPEC mesmo, Fernão, para mim o ponto alto foi a palestra do Vivek Ramaswamy. Eu não sei se o Paulo assistiu. Eu parei depois para assistir e ia citar exatamente a parcela do. Para mim foi a palestra do Vivek. Para mim foi o ponto alto. E o Vivek, desculpa te interromper, Gerson, mas eu, na verdade acrescentando, porque o Vivek fala exatamente sobre as coisas que o Fernão fala. Exato. Ele é um cara. Tem 2 pontos interessantes no CIPEC, na minha opinião, de 2 candidatos. E é primeiro importante fazer uma separação. Tem uma coisa no CIPEC, Fernão, que são as palestras dos grandes ícones. É o Bolsonaro, é o Trump, até o próprio Ted Cruz. Esses caras eles vão lá para dar um pequeno show político. Agora, o CIPEC são 4 dias de evento, de palestra de 9 da manhã até às 7 da noite. E eu fiquei em todas, viu, Paulo? De quarta até o sábado. Você tá um CDF. Você tá um CDF. Eu nos primeiros CIPEC ia mais assim. Hoje eu acabo realmente puxado para coisas, etc., e aproveitando mais os papos de corredor. E, para ter uma ideia, depois eu fui à noite para o hotel ficar vendo as palestras que eu tinha perdido, inclusive a do Vivek. Mas nesses discursos de grandes estrelas, você realmente tem um conteúdo mais político. Agora, os discursos do secretário de comércio, discurso da pessoa que foi o secretário de meio ambiente, o outro que é um ativista da pauta de imigração, esses são altamente propositivos. Altamente propositivos. O Vivek, que agora é pré-candidato do Partido Republicano à presidência, ou seja, disputará as primárias contra o Donald Trump para ser presidente, ele tem um discurso altamente focado na destruição das megacorporações americanas que, para ele, se tornaram entidades perversas, financiadoras da pauta de esquerda em conluio com a esquerda. Então, esse é o grande mote dele. Agora, dentro do discurso do Trump, existe um componente que também fala muito com o que você diz, e talvez seja a grande diferença entre o Trump e o DeSantis, é que o Trump propõe a destruição do Estado profundo, do Deep State.
O Trump diz: eu não consegui ser um presidente melhor por causa do Deep State. Então, ele fala textualmente: eu sou a retaliação de vocês contra o Estado. Eu sou a retaliação. Ele falou: I am retaliation, né? Eu sou a retaliação. É uma forma de dizer: eu sou a vingança de vocês contra o Estado profundo. Eu vou demitir esses burocratas todos. Enquanto o DeSantis... que fala é o quê? É isso? É o estamento profissional estável do Estado. É isso, é essa trupe que equipou o FBI, que equipou a CIA, que equipou as instituições ambientais, as instituições jurídicas. Ele fala: eu vou demitir esse Deep State todo. O Trump está, para esse novo mandato, o grande mote dele está sendo uma profunda reforma administrativa nos Estados Unidos, destruindo o estamento burocrático, establishment, deep states, chama vários nomes para agrupar fenômenos parecidos. E ele fala contra a parte do Partido Republicano que integra esse deep state. Isso que eu acho interessante, porque ele não poupa o próprio Partido Republicano. Não poupa, né? Você vê, a grande notícia ontem aqui é o Mitch McConnell, que é o líder dos republicanos no Senado, né? O líder da minoria no Senado, e foi líder da maioria, ou seja, presidente do Senado, digamos assim. Não é porque o presidente do Senado aqui é o vice-presidente, mas faria o papel de presidência do Senado aqui nos Estados Unidos, o Mitch McConnell, fez ontem, quando divulgaram, segunda-feira, quando divulgaram as fitas, né? Os vídeos, fita é coisa de velho, os vídeos do 6 de janeiro, o Mitch McConnell se posicionou contra. Não devia ter divulgado isso, não sei o quê. O cara do próprio Partido Republicano. E é um cara com quem o Trump bate de frente muito forte. Tá até coitado, hoje foi hospitalizado, parece que caiu, bateu a cabeça, não sei o que aconteceu, foi hospitalizado hoje o Mitch McConnell, uma figura que eu não gosto, mas que a gente nunca quer ver ninguém Agora, Paulo, só antes de terminar esse bloco do CPAC, eu acho que a gente tem que falar da grande ausência, né, do CPAC, que foi o Ron DeSantis. E quando o Ron DeSantis não comparece ao CPAC, também não comparece à Fox News. Então, a grande diferença que eu senti neste CPAC para os anteriores foi a ausência do Ron DeSantis e também o posicionamento da Fox News também, que não fez aquela... A gente não tinha aquele stage maravilhoso da Fox News, com vários âncoras participando ali, apresentando, etc., como a gente viu nos outros anos. Teve a cobertura da Fox, mas foi muito mais tímida do que em outros anos, né? O que aconteceu foi o seguinte... Bombardeio agora, né? Agora faltava esse passo para o suicídio da imprensa, que agora é isso. Então você agora grampeia celular, troca de mensagem e fica falando do patrulhamento ideológico dentro da Fox, né? e das fofocas entre comandados e comandantes, né? que são naturais dentro de qualquer ambiente de trabalho e tal. Mas agora a imprensa está fazendo esse tipo de escavação consigo própria, né? Isso é absolutamente deletério, porque é o que eu digo, pô, fica essa coisa, né? Eu sou a vingança, eu vou tirar esses caras porque eles são do mal, eu sou do bem. Isso tudo para mim, cara, é uma bola de neve que vai acabar. Mas tem que tirar, Fernão. Tem que se livrar dos burocratas do Estado profundo e tem que botar o dedo na ferida. Qual foi o presidente americano? Veja, qual foi o presidente americano que colocou nos últimos 30 anos o dedo na ferida a respeito desses burocratas não eleitos que têm um poder gigantesco de modificação da política americana? Veja, nós estamos... Um exemplo claro, tá, Fernão? Um exemplo claro. Os democratas conseguiram arruinar a segunda metade do mandato do Trump, dificultar muito, inclusive impedir funding para o border, etc., etc., porque eles criaram um escândalo absolutamente falso que nasceu dentro da campanha da Hillary Clinton em conluio com o FBI, que foi o Russiagate. Os caras conseguem, com meia dúzia de burocratas incrustados dentro do FBI, mudar o resultado das midterms. O fato de não ter havido investigação do FBI em relação aos inúmeros problemas eleitorais que aconteceram nos Estados Unidos
foram problemas justamente relacionados a esse deep state. O fato de você ter grupos dentro do Departamento de Justiça que resolveram abrir investigação contra o Trump com base em documentos abertos, achados dentro da casa dele, com base em absolutamente nada. Hoje acharam 9 caixas do Joe Biden no escritório do advogado dele. Isso parte dentro do deep state. Então, e no Brasil a gente está vivendo a mesma coisa. O Brasil é controlado pelo deep state. Porque o fenômeno é o mesmo. E o mesmo. Você tem uma delegada Denise lá que ajudava o Alexandre de Moraes. Essa mulher mandava no Brasil. Saiu agora. Demitir todo mundo. Isso faz o quê? Faz com que todo mundo que pode ser demitido vire o seu inimigo figadal e comece a fuçar os teus papéis, as tuas contas e o diabo. Isso não leva a nada. Não leva a nada. Leva, como está levando, à destruição da democracia, que é um fenômeno que está preso à reversão daquilo que é a essência do processo americano, que foi juntar ao ferramental democrático de controle do poder político um ferramental democrático de controle do poder econômico, né? E isso não rola, né? Fica nisso. Eu sou bom, eu sou do bem, né? Como é a expressão que se usa, né? Porque os outros são do mal. E cada lado que você perguntar dirá que quem é do bem é o dele. Isso não, eu não vejo se discutir essa coisa, quer dizer, como é que se reverte esse processo, né? Onde é que isso está? Está num dos temas que nós tínhamos hoje como pauta, né, que já está acontecendo, né, que é, enfim, a volta à superfície da bipolaridade que nunca deixou de existir no mundo, né, em termos geopolíticos. Essa bipolaridade, essencialmente, está dividida entre democratas e antidemocratas, né? É isso, é disso que se trata, né? É a vitória do fato sobre o dogma, né? Tudo remete a essa questão inicial, né? E isso não é discutido, isso vira tudo munição para essa guerra, né? Que é disso, pô. Eu vou me vingar, eu vou fuzilar, eu vou não sei o quê. Cara, eu não vejo ninguém... Não, mas não é fuzilar, Fernando. Pensa o seguinte, isso tem tudo a ver com a oposição, com o tema que você mais trata, que é o descolamento e a perda de poder do cidadão comum em relação às instituições burocráticas e um Estado superpoderoso que age justamente para impedir que o cidadão tenha qualquer poder. Então, quando vem um presidente que coloca o dedo na ferida e fala assim, não, eu sou o caminho para vocês detonarem esses caras. E não se trata, não é uma coisa maniqueísta de bem versus mal. É homem comum versus Estado, versus opressão estatal. Ficar por conta de Isso é que é democracia. Antes da luta pelo poder, né? Isso não resulta em nada bom. Pô, mas o Ted Roosevelt foi exatamente isso. A campanha do Ted Roosevelt, que fez a grande reforma que você reputa como a salvação da América no século XX, foi o Ted Roosevelt dizendo exatamente isso. O Ted Roosevelt... Ele criando instrumentos para pôr esse tipo de decisão de quem põe para fora ou não põe para fora. Mas claro, mas a campanha dele, a campanha do Roosevelt é baseada nisso. O homem comum... Vira uma guerra, vira... Mas ele decretou uma guerra. Guerra de balões. Mas qual o caminho contra o mal, senão a guerra, Fernão? Qual o caminho contra o que está errado, senão a guerra? Qual o caminho para você recuperar o poder, senão a guerra? Quando os homens comuns recuperaram o poder, senão pela guerra? É a política, o caminho é a política. Senão nós voltamos para a Idade Média. Mas a política, a guerra é a política... A lei da selva. A guerra é a política feita por outros meios, né? Tá bom. Vamos para a joia da Michelle aí, que a gente acaba um assunto mais ameno. Vamos falar sobre uma coisa mais bacana aí, as joias da Michelle. Vamos. Eu vou confessar para vocês, eu estava com o presidente Bolsonaro quando essa história da joia da Michelle saiu, e ele nem sabia o que estava acontecendo. Eu achei muito engraçado. E parece que você estava com
com o Weingarten, que é muito próximo ao Bolsonaro, né, Gerson? E ele deu a versão oficial ali do Bolsonaro de qual é o caso. Eu queria que você falasse, depois o Fernão comentasse, eu vou em seguida. Então, basicamente, houve uma participação do ministro das Minas e Energia, que na época era o ministro Bento, na Arábia Saudita, e ao término dessa participação, de um evento que ele representou o governo brasileiro, um emissário ali do governo saudita entregou para ele 2 presentes que eram para ser entregues ao Palácio, ao presidente da República, e ele não sabia sequer o que tinha dentro da caixa ali, né? Havia um cavalinho que aparece numa foto que foi entregue ali, esse ele teve ciência, mas a caixa fechada, que é a que ensejou essa polêmica toda, era uma caixa com joias, teoricamente supõe-se, né, que foram joias que foram enviadas para a primeira-dama como um presente, talvez até dentro da cultura lá da Arábia Saudita, etc., isso seja bastante corriqueiro, mas o fato é que eram joias que, quando o ministro Bento vai ao Brasil, ele estava com a sua assessoria, os assessores dele, cada um botou um presente na sua mochila, e o ministro Bento passa por aquela área ali da alfândega e vai embora para a conexão, porque ele tinha uma conexão de voo. E os assessores que vinham atrás, eles passaram pelo raio-x, o pessoal perguntou do que se tratava, eles falaram, olha, para dizer a verdade, nós nem sabemos. Eles, poxa, mas então tem que ver. Aí viram o que era arbitrar um valor de 1 milhão para joias e 1 mil reais para o cavalinho ali, porque eles tinham que arbitrar um valor, disseram, isso vai ficar retido até que alguém faça o desembaraço alfandegário lá. Chamaram o ministro Bento, ele retornou para a área privativa, falou para eles, olha, isso é um presente que foi dado pelo governo da Arábia Saudita para o governo brasileiro, vocês podem ficar aí e depois a gente faz o trâmite aí, desembaraço alfandegário para ser remetido lá para o acervo da presidência da República. Só que esse processo, não sei por que, ficou rolando mais de um ano, porque esse evento, Paulo, ele foi há mais de um ano atrás. Isso, mais de um ano. Parece que as joias foram de 2019. Pelo que eu entendi, foram de 2020. 2020 para 2021, alguma coisa assim. Ou 21. Você sabe que o Bolsonaro só foi saber dessa história mais de um ano depois, né? Eu achei essa história estranha pra caramba. Como é que o presidente não sabia disso? Não, mas o mais estranho, eu não digo nem que ele não soubesse, né? Ele disse que não sabia. Não, pois é, mas para mim o mais estranho não é nem que o presidente não soubesse, que eu até acredito, porque... Eu acredito pela genuinidade... Faltou a palavra aqui. Por ser genuíno, né? Fernão, me ajuda que você fala português melhor que eu. É muito espontâneo, né? Mas pela espontaneidade, pronto. Isso. Pela espontaneidade da reação dele. Mas sabe o que me chama mais atenção? É que o ministro Bento, que é um almirante acostumado com esse tipo de ganha presentes, a gente já tem essa prática nas Forças Armadas. A gente sabe que a partir de um determinado valor, aquilo nem pode ficar com a própria pessoa, aquilo fica no acervo da unidade. Então, eu mesmo, quando comandei, ganhei presentes que não eram pessoais, era o comandante. Aquilo fica no acervo da unidade. Até um determinado valor, você pode ter como uma coisa pessoal. Mas esses presentes são desembaraçados na alfândega, porque senão não faz sentido você cobrar um imposto para alguma coisa que está entrando que depois vai para o governo. Quer dizer, é tudo uma manobra contábil. O que me causa estranheza foi isso não ter sido feito pela própria Receita Federal em articulação com o próprio ministro Paulo Guedes, que é capaz de nem ter sabido dessa história. Eu nem sei se chegou ao conhecimento dele, mas o fato é que o Fábio ficou de depois contar o resto da história, que ele também estava investigando, por que isso ficou parado lá tanto tempo na alfândega, sem esse desembaraço. Talvez você tenha alguma informação adicional aí. Não, o que eu ouvi, a história que eu tinha ouvido, é que o presidente tinha mandado alguém para ver se era possível reaver, e o vídeo da Globo News mostra exatamente isso, né? O cara vai lá, tenta reaver, uma coisa que era presente pessoal, personalíssimo para ele, e aí o cara não consegue, não tá com a documentação, o cara da Receita parece que agiu muito bem no vídeo, pelo menos parece, e o cara vai embora e ficou nisso. Eu acho que essa história toda, Gerson, vou dizer para você, e pode ser que eu esteja tão viciado em acompanhar a política americana e ver as coisas acontecendo no Brasil,
que eu tô que nem o Mark Twain. Eu não digo que a política americana e a brasileira são iguais, mas a brasileira rima com a americana. Então, o que eu vi aqui? Eu vi usarem uma história de coisas que ficaram da presidência para justificarem uma busca e apreensão e uma abertura de inquérito contra o Donald Trump. Então, quando eu vejo essa história, imediatamente eu não consigo deixar de ter a impressão de que isso nada mais é do que uma justificativa para fazerem uma busca e apreensão contra o Bolsonaro. E aí, uma busca e apreensão, primeiro, eu não confio na Polícia Federal e no Ministério Público Federal para fazerem busca e apreensão. Não confio que não tem gente dentro desses lugares que plantariam. O Fernando está sem som. Mas eu acho que... não, achei que você estava falando. Não, eu não tenho certeza que eles não plantariam algo. E agora é só ilação. Tá? Segundo, porra, eu já vi o que é uma mudança presidencial. Eu vivi isso dentro de casa. Eu sei como é que é. Tinha a caixa da mudança da presidência do meu avô, que 30 anos depois não tinha sido aberta. É uma quantidade colossal de coisas. No caso, as nossas tinham ido lá para o sítio do Dragão, mas eu não sei para onde foram as do Bolsonaro. A quantidade de coisas só aumenta. Deve ter ido tudo para um galpão, alguma coisa do tipo. Mas essa foi a justificativa do Lula. Eu não sei se o Fernão vai lembrar, talvez ele na Exato, época... eu ia fazer exatamente esse paralelo. Foi a justificativa do Lula, porque aquele cofre que estava no Banco do Brasil, que foi encontrado até obra de Aleijadinho, várias coisas que não poderiam ter deixado nem o Palácio do Alvorada, nem o Palácio do Planalto, o Lula alegou que aquilo iria para o Instituto Lula depois, porque ele pensava que aquilo fazia parte do que seria dele. E eu nem vou atribuir má fé ao próprio ex-presidente Lula da época. Agora, uma coisa eu sei, é que da parte do presidente Bolsonaro, até mesmo o comportamento dele e da esposa não são muito, assim, vamos dizer, aderentes a essa narrativa de pessoas que gostariam de se apropriar de bens, etc., porque eles têm uma vida naturalmente muito mais frugal do que aquela que a gente observa dos vinhos e daquilo que deslumbrou, né, o presidente Lula, né, e que se transformou numa pessoa extremamente mais sofisticada, vamos dizer assim, nos seus gostos e desejos, né? E aí o Fernão pode falar melhor do que a gente, porque ele frequenta mais esse círculo do que eu. Gente, eu vou contar uma história para vocês. As pessoas não têm ideia, porque eu gosto de ser uma pessoa comum, fui criado desde indo para os lugares mais simples até os lugares mais sofisticados. Mas as pessoas não têm ideia do nível de simplicidade que beira o bronco do Bolsonaro. Então vou contar aqui uma história de bastidores. Na sexta-feira, me ligou a segurança falando: o presidente quer jantar contigo. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou jantar com ele. Encontra a gente aqui no hotel. Aí chamamos um Uber, o presidente de Uber, fomos para um lugar que ele queria ir. Chegou lá no lugar, o presidente era um shopping, e o presidente queria comer uma pizza no Sbarro. Para quem não sabe, o Sbarro é uma pizzaria de praça de alimentação aqui nos Estados Unidos. Não existe pizza mais vagabunda. Eu olhei e falei, pô, presidente Sbarro. Ele parece que tem um hambúrguer aqui também do outro lado. O hambúrguer era um Johnny Rockets, que é uma... Assim, no final das contas, sentamos eu e mais umas 7, 8 pessoas para comer um hambúrguer do Johnny Rockets. A conta das 10 pessoas foi $70. $7 por pessoa. Isso é indiscutível, enfim, que ele é um homem. Não tinha ninguém vendo, não era para ninguém aparecer, era a preferência dele. Era a preferência dele. Assim, e beira. Eu falo assim, não precisa, pô, eu não quero comer essa. Não é porque eu não gosto de hambúrguer, eu gosto de hambúrguer, pô, hambúrguer do Johnny Rockets é meio mais ou menos. Assim, é uma simples. Esse cara não é o cara que rouba joia. Entendeu? Bom, mas ele ganhou. Aí você está falando de 2 presentes pessoais, tá certo? Porque não tem. Você dá um presente desse para a rainha da Inglaterra, pode fazer algum sentido, né? Mas para um presidente ou para a mulher do presidente, um colar daquele calibre. O Sheik adora ele, adora. Os caras lá da Arábia Saudita adoram o presidente Bolsonaro, são loucos por ele. Menefrega, tá certo? Mas quando aparece um negócio desse calibre, isso tem que ser investigado.
Não tem como não investigar. Nem acho que é para não investigar. Ele recebeu o presente dele, que era mais pobrezinho, porque o homem não usa diamante, não sei o quê, e ela, esse aí. Agora, dizer que nada disso foi sabido, tal, quer dizer, é esquisito de parte a parte essa história, tá certo? Ela é cheia de rabo solto. Não, eu acho esquisito o negócio do não sabido, porque será que ele ia receber o presente? Mas no fim você já tem confirmação de que nos últimos dias do mandato ele foi lá tentar reaver, mas dentro da lei, né? Enfim, pela lei, mas a peça era aquela, né? Que é um troço daquele calibre. Então, isso. Mas a investigação por que crime, Fernão? Não sei, quer dizer, se você receber. Eu fiquei pensando isso, quer dizer. Não, porque você falou assim, não, tem que ser investigado. Eu acho que tudo que é público tem que ser investigado. Mas a investigação é em cima de que crime? Eu fiquei me perguntando o que o governo Bolsonaro tem feito com o governo da Arábia que pudesse valer algum tipo de suborno. Não me ocorreu nada, entendeu? Eu não me lembro de nada que possa ter nenhum acordo, nenhuma compra, nenhuma licença especial para eles virem aqui ou comprarem alguma coisa do Brasil, um pedaço da Petrobras. Enfim, não me ocorre isso, né? Também não vejo, porque se tivesse sido isso, quer dizer, fez um baita de um acordo e o cara levou uma vantagem enorme, você pode explicar por aí. Não tem isso, né? Tem também esse outro componente do exagero da mídia que é sempre beirando o limite da obscenidade, né? Com a fúria com que vem em cima de qualquer coisa, né? Aí depois eu pensei também, falei, bom, é mais uma coisa, quer dizer, teve o golpe que não aconteceu, né? Teve a corrupção das vacinas que não foram compradas, e agora tem a joia que nunca foi apropriada pelo seu suposto dono. Então, mas, de qualquer jeito, é um caso que chama atenção e que tem que ser investigado. Eu não sei qual é o hábito desses árabes, né? Se eles dão para todo mundo colares de diamantes de 15 milhões e espadas cravejadas de diamante, de rubis, não sei o que deram para o Lula. Parece que foi o mesmo governo árabe, né? Que deu... Não, parece que sim, mas primeiro, é um hábito. Primeiro, os caras são podres de rico na pessoa física. Segundo, é um costume e um hábito deles como povo fazerem esses tipos de presentes extravagantes. Isso é quase que bíblico, né? Uma coisa que ultrapassa os tempos. Praxe que o presidente da República não aceita esse tipo de coisa. Tá? Não, aceita. E tem dois tipos de coisa. As que são presentes para figura de presidente. Desculpe, eu acho que o presidente da República, se ele tiver um pingo de juízo na cabeça, ele não pode aceitar um presente desse valor, né? Porque é aquilo que o Antônio Carlos Magalhães era famoso por isso, né? Ele fotografava todos os presentes que ele recebia e todos os presentes que ele mandava, né? Porque isso aí vira isso. Quer dizer, a partir de um certo limite, o presente deixa de ser um mimo. Mas para que você vai recusar um presente e gerar um problema com os caras? Diz respeito à pessoa. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, esses presentes não foram dados ao presidente Bolsonaro em pessoa. Eles foram dados ao ministro Bento numa viagem onde o Bolsonaro não foi. Então o ministro Bento teria que ter recusado o presente em nome do Bolsonaro, o que seria estranhíssimo, né? Não faria sentido nenhum. Segundo, Paulo, peraí, pô. Oi? É claro que eles não deram colar de diamantes para o ministro Bento. Eles deram para o Bolsonaro e para a mulher do Bolsonaro. Claro, mas através do ministro Bento que foi lá. O Bolsonaro não foi nessa viagem. Eu sei. Então o que o ministro tinha que fazer? Pegar o presente e devolver? Não. Fala assim, não. E segundo, eu não sei nem por que o Bolsonaro faria essa desfeita de devolver o presente. Isso é muito mas esse tipo de presente, existe legislação. Comum. Existe legislação que fala sobre isso.
um presente como um presente para o país que não tem nada a ver com ele. Você sabe que meu avô deu um cavalo lindo pro Reagan de presente? Custava uma fortuna, que ele tinha ganhado de presente. É uma história até engraçada, porque o Reagan foi ao Brasil e tem uma foto até muito famosa que está na Library of Ronald Reagan Library em Los Angeles. O meu avô montado com o Reagan passeando ali pelo Torto, pela residência do Torto. E a história é engraçada porque o Reagan adorava cavalo e o meu avô tinha um cavalo espetacular, provavelmente presente também de alguém, que o Reagan estava lá, andando no cavalo e tal, e o Reagan ficou, puxa, caramba, esse cavalo é espetacular, e elogiou o cavalo umas 5 ou 6 vezes, os dois andando a cavalo, os dois gostavam. E aí o meu avô virou e falou pro Reagan, olha, muito obrigado e tal, obrigado, presente, é seu, fica à vontade, o cavalo é seu, tá às ordens, né? E eu acho que o tradutor, quando traduziu, o intérprete traduziu de forma muito literal, e o Reagan entendeu que estava recebendo o cavalo de presente. Os cavalos Meu avô mandou o melhor cavalo dele pro Reagan montar. Pô, ele mandou um avião do exército buscar o cavalo alguns dias depois. E levou o cavalo. E ficou agradecidíssimo. E os dois desfrutaram de uma relação de amizade assim, muito grande, de boa relação, até o final da vida. E o Reagan ganhou um cavalo de presente. Eu tenho certeza que não foi parado lá na alfândega e tenho certeza que ninguém... Embora os Estados Unidos tenham, sim, legislação... regulando a quantidade de presentes, que o presidente americano também ganha muita coisa. Essa coisa de não haver quid pro quo, que eu acho que agora o Osmar Aziz, eu sempre acho uma graça o Osmar Aziz querer investigar Bolsonaro, né? Mas o Osmar Aziz diz que vai ter uma comissão para investigar se isso está relacionado a uma venda de uma refinaria na Bahia. E aí, eu acho que é bacana fazer isso. Investigar é sempre bom. Mas eu quero que investiguem também os presentes que o Lula recebeu durante o seu governo, se teve alguma contrapartida. Inclui Cuba, eu quero saber Venezuela, eu quero saber um monte de coisa. Em Cuba foi charuto, a gente já sabe. Essa história a gente já conhece. Ele tem charuto para ele fumar até... Exato. Eu quero saber onde estão esses charutos. Tá no mudo, Fer. Milhares de presentes que ele recebeu, em espécie, inclusive. Exato. Condenado, mas depois melou. Então, aí... Você já reparem, eu acho esse assunto todo um assunto... Cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Eu acho esse um assunto pequeno. Não tem um negócio assim, puta, caramba! Pô, o cara recebeu um presente e, pô, no mesmo dia assinou um contrato vendendo a Petrobras para os caras. Sabe, uma coisa assim? Não tem. É um negócio de uma coisa que foi legal, feita de uma forma legal, de umas joias que estão dentro da Receita Federal. Assim, você quer ver a gente transformar esse assunto numa coisa séria e que o Fernão vai gostar? Eu vou levantar a bola. Com esse assunto eu vou desviar aqui. Olha só. Esse presente foi da Arábia Saudita, né? A gente estava num bate-papo, o Fernão ali nos corredores, e o Paulo interveio junto a uma fala que o Joshua do Epoch Times estava falando dos países que perseguem religiões, né? Então ele citou os cristãos sendo perseguidos, citou budistas, citou... Aí o Paulo, muito inteligentemente, interveio e falou assim, olha, não se esqueça dos muçulmanos que são perseguidos lá na China. Quando o Paulo falou isso, me deu vontade, viu, Paulo? Eu nem te contei isso, de dar uma pimentada no Joshua, porque foi falado dos judeus e tal. Aí eu ia falar para ele, o grupo mais perseguido no mundo, o grupo religioso mais perseguido no mundo, são os muçulmanos, não são os cristãos. São os muçulmanos, mas perseguidos pelos próprios muçulmanos. A maior quantidade de atentados terroristas fatais que acontecem hoje no mundo são em mesquitas, em celebrações muçulmanas, entre sunitas e xiitas. E já que nós estamos falando de um presente de um país sunita, nós podemos falar da visita dos navios, né, de guerra de um país xiita, e a gente tem, sim, uma modificação nas relações internacionais do Brasil. Porque isso eu sei que o Fernão ele gostaria até de comentar com a gente, porque, na realidade, o governo Bolsonaro ele se aproxima daqueles países ali do Golfo Pérsico sunitas e fez 2 visitas, inclusive, naquela região, porque ele estava, naquele momento, se alinhando com uma visão mais dos países democráticos e de Ocidente, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel ali.
E essa é uma diferença para o governo Lula que nós temos que ter capacidade de comentar. O governo Lula, a sua relação internacional, o próprio Celso Amorim, que talvez seja o guru ali das relações internacionais, ele tem uma visão de que o Brasil deveria se alinhar com o Irã e tem uma visão contra Israel na questão palestina. Então, muda o governo brasileiro, muda realmente as relações de como o Brasil, inclusive, encara a sua neutralidade histórica, diplomática, né, nas relações ali do Oriente Médio, quando você deixa 2 navios de guerra aportarem no Rio de Janeiro, participa de uma cerimônia ali que ficou meio escondida, mas isso causou um mal-estar muito grande aqui nos Estados Unidos, Fernão. Mas, na verdade, isso pontua que o governo Lula é um governo diferente em relação ao governo Bolsonaro. Não há a menor dúvida em relação a isso. É antidemocrático, né? E ele faz questão de afirmar isso. O Celso Amorim, que você acabou de mencionar, estava ontem com o Maduro. Ele foi lá restabelecer relações com o Maduro, estava lá de beijos e abraços com o Nicolás Maduro. O Lula, no dia que o ditadorzinho lá da Nicarágua está acabando de vez com a iniciativa privada na Nicarágua, né, destruiu a última entidade de empresários que tinha lá, fechou ontem ou anteontem, né, o Lula está lá se abraçando com ele. Quer dizer, então, isso põe na tela, né, esse processo que é interessantíssimo, né, que está acontecendo, né, que é o que os americanos batizam aí de nearshoring e de friendshoring, né, de desmontar as cadeias de fabricação, né, postas em países como China e tal, porque mais previsível que o governo do Lula vai acabar em roubalheira, né, com ele pondo mulher de ministro no TCU e todas essas violências que ele está cometendo, só a invasão de Taiwan pela China, que também está se avizinhando, né? E essa porrada aí vai se configurando, né? Ela está clara, né? E tem um processo enorme, valendo bilhões e bilhões, centenas de bilhões de dólares, talvez trilhões de dólares, de realocação dessas cadeias de produção, né? Que estão agora, os americanos estão desviando furiosamente para o México, né? Por falta de alternativa, né? O governo do México resiste a isso, como todo populista latino e tal, porque tem que ser inimigo dos Estados Unidos e tal, mas isso vai fazer o México dar um salto da vida dele, queiram ou não queiram os seus governantes, né? E o Brasil, que seria o destino óbvio, né, para esse friendshoring, né, quer dizer, de estabelecer essas cadeias de produção dentro de países democráticos e de tradição democrática, né, nesse preciso momento está aí, recebendo navio iraniano, abraçando o traficante Nicolás Maduro, né, e o perseguidor de padre da Nicarágua, Daniel Ortega, né, que estuprava a sua própria enteada. Então, esses temas, para mim, é que tem interesse, porque eu vejo o Brasil perdendo, não a próxima década, mas talvez o próximo século, né? Porque se ele perder mais esse barco, né, deixar de entrar nessa reestruturação de todas as cadeias produtivas do planeta, né, e tem uma dificuldade estratégica quase impeditiva em transpor uma parte disso para a própria Ásia, que tem hoje países democráticos como o Vietnã e Tailândia e outros, né? É impossível porque tem problemas de portos que não têm águas profundas suficientes, não tem um problema demográfico de receber aqueles monstros que carregam trilhões de containers, né? Nada disso é possível, não tem solução fácil. Então, você tem uma perspectiva de trilhões de dólares de investimento em infraestrutura básica, né, que podiam lançar o Brasil numa onda
gigantesca positiva. E nós estamos nos perdendo nessa porcaria aí, né? Então, quer dizer, esses são os temas que, para mim, deveriam estar sendo discutidos, né? Porque essa concentração absurda de poder, né, que se configura da maneira mais visível nas big techs aí, mas não é só nelas que está acontecendo, é em tudo, né? É isso que vai acabar com a democracia no mundo, é isso que está acabando com a democracia no mundo. Não há governo que não caia num panorama de permanente queda dos salários, que é o resultado que acontece, é o resultado automático da concentração do poder econômico em monopólios. Porque você não precisa mais disputar o trabalhador, só tem 3 patrões no mundo, né? E eu não vejo ninguém discutindo isso, né? Eu acho que aí está o caminho, não só para a direita brasileira, mas para todas, né? Porque é isso que está na base dessa insatisfação que esses caras estão capturando e desperdiçando, jogando fora porque eles são iguais aos outros que eles criticam, né? Eles só discutem quanto o factoide do dia aproxima ele ou não de tomar o poder. Mas o que ele quer fazer com esse poder, ninguém fala. Então, eu acho que aí é que está a grande caca do mundo hoje, entendeu? O Brasil nem se fala, né? Tá na contramão absoluta, né? Na contramão absoluta. Mas também os americanos, né, estão caindo nessa mesma esparrela, né? Porque não, mas tem uma diferença, Fernão, tem uma diferença grande. Família, eu vou interferir com a sexualidade do seu filho. Aí fica todo mundo puto da vida, né? Eu quero falar especificamente sobre essa questão de sexualidade. A deputada Nicole, que ontem fez um discurso lá na Câmara, vou jogar esse assunto ceboso aqui para gente discutir. Mas eu queria voltar ao ponto do Gerson, que eu acho que é um ponto bom. Existe uma diferença muito clara entre a política externa do Bolsonaro e a política externa do Lula. Essa mesma diferença, ela também é clara nos Estados Unidos, entre a política externa que você tinha, por exemplo, do Obama, para a política externa do Trump, onde, por exemplo, no caso do Irã, vamos falar especificamente do Irã, o Irã hoje subsiste como regime porque recebeu um navio de dinheiro vivo do governo Obama, num acordo nuclear absolutamente fracassado, que, na verdade, uma forma do Obama financiar o programa nuclear iraniano. E hoje o Irã, ele está na desgraça, isso não seria possível hoje, porque o Irã está na desgraça da esquerda mundial, por 2 motivos. E talvez eles estejam mais ligados do que a gente imagina. O primeiro motivo são as insurgências por direitos civis, principalmente das mulheres dentro do Irã. Isso aí. Que geram uma pauta. E geram um desgaste da esquerda que se diz feminista e pró-mulher com o governo um dos governos que mais oprime os direitos das mulheres no mundo. Então tem essa insurgência e essas revoltas populares que estão acontecendo, quase que desestabilização de regime. E aí eu vou entrar no segundo ponto, que talvez esteja mais ligado do que a gente imagina, que é o quanto que o Irã está se posicionando de forma aliada à Rússia e à China, mas especialmente agora à Rússia, armando a Rússia no conflito contra a Ucrânia. E nós sabemos que a posição da esquerda é uniformemente, exceto no Brasil, mas certamente nos Estados Unidos, uniformemente pró-Ucrânia. O quanto que eles estão sofrendo desestabilização por agentes desestabilizadores, justamente por causa da oposição deles na guerra na Rússia e Ucrânia, bom, aí eu já não sei dizer. Mas esses 2 pontos fazem com que o Irã seja um patinho feio. Então, no momento onde o governo brasileiro vai lá e estende a mão para o Irã, e esse é um ponto interessante da diferença entre a esquerda brasileira e a esquerda americana. Eu gosto de chamar a atenção para as semelhanças. Mas na política externa, a esquerda brasileira continua pró-Rússia, enquanto a esquerda americana não é pró-Rússia, é bem anti-Rússia. E dentro do Irã, o governo brasileiro continua abraçado, beijando o Irã, mesmo ele se tornando o patinho feio.
E um outro ponto onde está havendo descasamento é que a política, mesmo do Partido Democrata nos Estados Unidos, tem se tornado fortemente anti-China. E o Brasil continua fortemente, na esquerda brasileira, continua fortemente pró-China. Então, estou fazendo essa comparação para dizer, há diferenças hoje entre a política externa do Bolsonaro e a de Lula, porque a política do Bolsonaro é uma política mais alinhada com a política do Ocidente. O Brasil rema na política externa na direção oposta até a da esquerda no Ocidente. Até a da esquerda no Ocidente. Mas isso é a maior virtude do Bolsonaro, é aquilo que ele não é. Né? O Bolsonaro tem essa humildade, que é a maior virtude dele é essa. Tem um vídeo circulando na internet há um bom tempo aí do Tarcísio, falando dessa característica dele, de como ele sempre atribuía os seus sucessos em qualquer vitória ou comemoração de vitória ou inauguração ao ministro da área, né, que tinha, fosse o Paulo Guedes, fosse o próprio Tarcísio, ele sempre atribuía as vitórias para eles, né, e deixava as porradas só para si mesmo. Essa é a maior virtude dele. Né? Ele, como não sabe caminhar nessas altas estratosferas, ele tem a humildade de procurar quem saiba fazer isso, e em alguns casos ele acertou com grande felicidade, e esses casos são alguns dos principais, né? Ou até apenas por negação, né? Não que na diplomacia, a diplomacia do Bolsonaro tenha sido brilhante, mas só pelo que ela não foi, né? É verdade. Está de excelente tamanho. Eu queria só acrescentar, Paulo, porque eu não vou entrar, porque hoje não dá tempo, né? Mas é que você não colocou a componente da energia, né? Que é o principal componente dessa questão do Irã ali. Porque todo o gás que é produzido no Azerbaijão ali e no Mar Cáspio, que poderia chegar na Turquia e na Europa, ele não consegue chegar exatamente porque o Irã não permite fazer o corte dos gasodutos que saem do Mar Cáspio passando pelo Irã. É obrigado a passar pelo Azerbaijão e entra na área de maior litígio hoje no mundo ali, que está no meio do Azerbaijão, ali numa guerra que não tem fim nunca. E aí, por causa disso, é que a gente acaba tendo essa situação de o Irã apoiar a Rússia, porque ele sabe que o Irã ali é um inimigo tanto da questão dos turcos quanto da questão, inclusive, do próprio Azerbaijão. Então, tem questões ali da geopolítica muito complexas ali ligando o Irã à Rússia. E a gente acha, né, que é só uma questão ideológica, mas tem a questão principal ali na Europa, que é a energética. E quando o Fernão fala sobre essa questão da indústria brasileira não se beneficiar desse momento no mundo, a gente não pode esquecer também da indústria europeia, né? Alemã, europeia, italiana, que eles estavam todos querendo migrar para o Brasil por causa da crise energética, e agora está todo mundo em stand-by para saber o que vai acontecer com o Brasil. E olha, esse freio de arrumação que está sendo dado, Paulo, ele vai ser sentido no Brasil nos próximos meses, assim como nós sentimos aqui no Brasil as políticas públicas do Biden. Em poucos meses, todo mundo com saudade do Trump, vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Em poucos meses vai ter um arrependômetro aí, né, que está sendo feito aí, que todo dia aparece alguém arrependido, mas vai ser inevitável, porque o Brasil caminha para uma crise econômica, para uma recessão sem precedentes por causa da política. Essa questão da reorientação da cadeia produtiva é um tema que me é muito caro. O Fernão voltou aqui, quero botar ele de volta. É um tema que me é muito caro, mas eu tenho medo da gente não conseguir explorar. Eu queria falar hoje não é o caso. Não dá hoje eu ainda queria falar de duas coisas. Uma delas é a nova deputada federal brasileira, que discursou ontem no plenário. Queria ouvir a opinião de vocês, a deputada Nicole. Nicole, não é? Nicole? Nicole. Loura. Deputada Nicole. Uma lourinha, né? Uma lourinha novinha, cocota, que discursou ontem na Câmara. E depois disso eu queria falar, mesmo que fosse um pouquinho para a gente encerrar, porque não quero aprofundar muito, que ainda é um assunto que ainda está em desenvolvimento, que tem a ver com os novos vídeos do 6 de janeiro.
mas queria falar da deputada Nicole. E eu acompanhei uma série de discussões a respeito desse assunto, inclusive no nosso ex-programa ontem. Depois eu fui assistir o clipe, o vídeo. Parece que o nosso colega, nosso antigo colega, o Pavinato, desceu o pau no Nicolas, sentou o pau nele. E houve gente que gostou, houve gente que não gostou tanto e tudo mais. Obviamente eu gosto, vou dar aqui minha opinião, vou pedir a de vocês, eu gosto dessa coisa provocativa, eu gosto do deboche, do escárnio como forma de trazer um assunto à discussão. E acho que o Nicolas é uma pessoa pessoalmente muito bem-humorada, ele tem essa característica que funciona, inclusive é uma das receitas para a comunicação dele com um eleitorado tão jovem, mas a discussão é muito maior, né? A discussão que ele está trazendo, o assunto que ele jogou na pauta no Dia da Mulher, foi talvez o assunto que o Matt Walsh tenha desenvolvido tão bem no documentário dele, What is a Woman? Que a questão é, o que é uma mulher? Por que a chateação com o Nicolas ter colocado uma peruca e ter dito que ele era uma mulher ali, que ele era a Nicole? Ora, não é justamente isso que a esquerda defende, que é o correto hoje no mundo? Que as pessoas, a rigor, ele não deveria nem ter colocado a peruca. Ele poderia dizer, olha, eu hoje estou me sentindo mulher, e eu sou mulher, e eu quero ser feliz Dia da Mulher. É claro que o Nicolas, como um deputado cristão, simplesmente está jogando um assunto, que é um assunto caro, de um valor importante para ele. Eu sei que você também é cristão praticante, Gerson, não sei tanto de você, Fernando, mas fica à vontade para falar. E eu sei que isso é um assunto caro para você também, mas reparem, ele conseguiu, goste ou não do Nicolas, ele conseguiu dominar o noticiário político com um deboche, uma piada, e colocar um assunto que hoje a gente pode gostar ou não, mas é um assunto que atinge diretamente as famílias. Não é um assunto pouco importante. Isso que se chama de ideologia de gênero, identidade de gênero, isso é algo que tem afetado a vida das pessoas que têm pais. Você tem crianças, filhos, que estão sofrendo através de médicos, através de psicólogos, através de terapeutas, danos absolutamente irreversíveis. Você tem um ensino disso dentro da cartilha pedagógica, o ensino disso dentro das escolas, dentro do programa escolar. Né? A Abigail Shrier escreveu um livro aqui nos Estados Unidos que chama Irreversible Damage, Dano Irreversível, contando justamente como eles destruíram a sexualização, a identidade das mulheres através da sexualização precoce, desde o jardim de infância. Eu conto a vocês que eu tirei a minha filha, uma das minhas filhas, depois a outra já estava fora, da escola pública para colocar numa escola cristã, porque no jardim de infância eles quiseram ensinar educação sexual a ela. E eu identifiquei que os temas que eles queriam ensinar para minha filha têm a ver com a cartilha, com o programa da agenda trans, para desde o início de sensibilizar as crianças. Eu identifiquei porque conhecia o assunto. Talvez alguém desavisado não tivesse e olha que você está na Flórida, hein? Eu tô Não, mas repare, a grande polêmica da Flórida, que gerou uma guerra entre a maior corporação do estado, já que a gente está falando aqui de guerra entre grandes corporações e cidadão, né, e pessoas comuns, foi justamente a da Disney contra o Ron DeSantis, porque o Ron DeSantis passou uma lei proibindo o ensino de qualquer coisa desse tipo e de cunho sexual para crianças com menos de 8 anos. Hollywood, o Beautiful People, a Disney chamaram a lei de Don't Say Gay Bill e, eu volto a dizer, crianças de menos de 8 anos de idade. A minha filha está fazendo 8 esse ano, ou seja, a partir do ano que vem, ela já vai poder ser ensinada esse tipo de coisa, e eu ainda acho que é uma idade muito tenra para esse tipo de coisa. Então, hoje você tem o Tennessee na semana passada, perdoem por me alongar, mas esse é um assunto importante. O Tennessee na semana passada passou uma lei criminalizando qualquer tratamento de mudança de sexo para menores de idade. Então muita gente, e me perdoe o Pavinato, pode achar que isso é uma baboseira, que esse é um assunto pouco importante, etc, etc. Mas eu quero dizer que, na minha visão, o deputado Nicolas trouxe o assunto para o centro da atenção e para a discussão com bom humor,
de uma forma muito feliz. Muito feliz. Queria ouvir vocês. Fernão, talvez você tenha um contraponto, uma visão diferente, então vamos que depois vem o Gerson. Eu acho isso, quer dizer, isso tudo é uma conspiração deletéria para desviar a atenção das pessoas do que realmente está acontecendo por trás, que é esse processo de tomada do governo dos Estados nacionais por entidades não eleitas. Esse é o ponto que se procura esconder com esse tipo de coisa. Você joga essa coisa incendiária, todo mundo fica puto. Qualquer pessoa que não esteja doente, né, não pode aceitar esse tipo de interferência. Agora, para mim, o que interessa é essa questão agora no Brasil, né? Qualquer cara que fala qualquer coisa dentro do Congresso Nacional, o Congresso Nacional decide caçar ou não caçar o cara. Quer dizer, a única pessoa que tem legitimidade para caçar um deputado eleito são os eleitores deles. Entendeu? Isso é o ponto essencial da democracia. É esse. Né? Porque você não está caçando aquela pessoa, você está caçando 1 milhão de vozes que votaram naquele representante para representá-las. Então, não tem cabimento isso. Né? E aqui fica essa conversa em nome da democracia, vamos do decoro, não sei o quê, vamos caçar esse cara. Cara, não tem que caçar. Né? Você tem que ter um mecanismo como o de recall, aí sim. Você, como eleitor, se sentindo mal representado ou ofendido por um tipo de representação que foi feita em seu nome, vai lá e tira esse mandato do cara. Agora, fora disso, é tudo o absoluto avesso da democracia. Então, quer dizer, esse menino tem toda a razão de fazer a piada que fez e é uma forma inteligente, ele é muito inteligente. Né? Se não fosse, ele não tinha tido a votação que teve, é o deputado mais votado no Brasil, não é isso? Com a idade que tem. Quer dizer, ele é vivo, ele sabe com quem ele está falando e o que ele tem que falar para essas pessoas e está representando elas muito bem. Né? Tanto que tem essa votação maciça. Agora, se você libera essa coisa, olha, o candidato do partido adversário deste que levou a eleição com a maior votação do Brasil ter o direito de caçar o mandato do seu adversário que foi eleito com 1 milhão de votos? Que sentido que isso faz? Gerson. Eu tenho assim, uma postura que vai... nós dois temos posturas diferentes, né, normalmente, em relação a isso. Eu me considero um conservador um pouco mais raiz. Você já, na minha... Você está me chamando de Nutella, Gerson? Não, você não. Eu te considero um híbrido, que seria o conservador revolucionário, mas a gente fala sobre isso outro dia. Mas é o que gosta mais de chutar na canela. Tal. Eu tenho uma postura um pouco mais sóbria, né? Do que você, e eu reconheço que a gente acaba que meio que se complementa muitas vezes em alguns assuntos. Mas, e nesse assunto do Nicolas, eu tendo a discordar do Nicolas somente naquela proposta que ele fez há pouco tempo aí de tentar controlar o preço de artigos em áreas de catástrofe, etc. Eu acho que alguém cantou essa bola para ele e entrou numa bola furadíssima. Como é que foi a proposta? O Nicolas ele propôs, por causa da questão da água mineral que estava sendo vendida ali em Ilhabela, ali na área, quando teve aquela chuva lá que a gente conversou sobre isso há uns 2 programas atrás, o Nicolas caiu na besteira de propor aí um controle de preços de determinados itens de primeira necessidade em áreas de catástrofe e coisas desse tipo. Matou a aula de economia. Aí ele deu uma escorregada, pisou na bola ali. Não vai acertar sempre. Com exceção dessa proposta, que eu acho que ele foi infeliz, eu entendo o seguinte: é um parlamentar jovem que usa uma linguagem e um tipo de comunicação que eu e o Fernão, por exemplo, nós apoiamos bastante. A gente tem sempre que ter ajuda de terceiros para a gente se adaptar, né? Para a gente conseguir usar essas ferramentas que você usa com desenvoltura,
e o Nicolas também, de Instagram, de redes sociais, etc. Eu não uso Agora, porque o Xandão tomou minhas redes, então não uso mais. pois é, mas o Nicolas, a gente tem que reconhecer o seguinte, ele não é um fruto somente de redes sociais. Quem acompanha o trabalho dele, ou quem acompanhou o trabalho dele como vereador, vai perceber que ele fez um monte de propostas, fez diferença e foi um excepcional vereador. Então, me surpreendeu, porque eu fui pesquisar. Eu pensei, será que esse garoto tem conteúdo, ele tem substância? E ele fez um trabalho como vereador excepcional. Nesse já comecinho de legislatura, desse, vamos dizer assim, desse que ele está debutando como deputado federal, se você for pesquisar, a quantidade de ações que esse garoto já fez desde que ele chegou, me surpreendeu também. Um monte de propostas, já se engajou em uma porção de debates, discussões. Então, me parece que alguém que chegou para fazer um papel que nós reclamávamos daqueles representantes ditos conservadores que estavam no Congresso Nacional e não apareciam, lamentavelmente. Agora, essa questão de colocar peruca, etc., ir para a tribuna, ela tem uma finalidade que é caricata, mas ela traz ao debate coisas muito sérias. Primeira coisa é que o lugar de fala. Isso é um absurdo. Por quê? Porque o homem não poderia, no Dia da Mulher, homenagear as mulheres. Aliás, eu vou falar para vocês, os textos, eu vi um do Nelson Freitas maravilhoso, e outros, os mais bonitos textos de homenagem ao Dia da Mulher que eu ouvi nesse Dia da Mulher foram de homens que gravaram mensagem. Então, esse negócio de lugar de fala que o homem não poderia se manifestar, isso é uma tremenda de uma bobagem. Segunda coisa, que eu acho que o Nicolas foi muito feliz, quando ele bota a peruca, ele fala, bom, agora eu quebrei a questão do lugar de fala. E eu também vou entrar numa outra discussão que é muito mais séria, que é a questão de você se auto-identificar como mulher. E ele faz menção, inclusive, a um processo que ele recebeu por ter feito a homenagem ao Dia da Mulher no ano passado somente às pessoas, os seres humanos que tivessem cromossoma XX. Então, quando ele faz essa homenagem, ele foi atacado e dessa vez ele fala, para não ter problema, eu agora quero dizer que eu me identifico aqui rapidamente. Ele ainda usou uma linguagem dizendo que ele tem um gênero fluido, porque depois ele tira a peruca e fala, bom, agora eu voltei a falar como homem porque eu tenho essa possibilidade. Ele é não binário, gênero fluido. É não binário, coisas desse tipo. Então, ele faz uma paródia, ele faz um discurso ali caricato, mas que toca em pontos muito importantes quando ele, por exemplo, fala que as mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se identificam como mulheres, principalmente, por exemplo, no esporte. Claro. O esporte é ridículo você ter homens competindo com mulheres. A gente tem uma fotografia da semana passada numa competição na Europa em que o primeiro e o segundo lugar de uma competição de ciclismo foram dois homens que estão se beijando e o terceiro lugar é uma mulher que está com a filha no colo para receber a medalha. Quer dizer, dois homens ganhando de uma mulher e as pessoas aplaudindo. O Dia da Mulher está sendo comemorado por várias empresas, pela Apple, por várias empresas, colocando homens que se consideram mulheres e são transgêneros ou se consideram travestidos ou pelo menos episodicamente se sentem como mulheres. Esse tipo de debate é um debate ideológico, mas que ele tem reflexos, como você bem falou, sobre a vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Para terminar, eu tenho um amigo que diz o seguinte, eu não me importo se a pessoa queira ser trans, queira ser o que quiser, desde que ela não queira que os meus filhos, que a minha família, tenha que aderir a essa pauta. Mas o problema é que esses grupos eles fazem uma política pública que tem que ser abrangente e que tem que ser imposta à maioria. E é nisso que eu acho que o Nicolas acabou tocando. Ô Gerson, isso aí, primeiro que tudo isso que você falou, que o cara tem que ser ou não tem que ser, né, só vale se você for um transgênero, mas de esquerda, né, ou um índio, mas de esquerda, né, ou a raça negra, mas de esquerda. Né? Então, se não for, né, vale tudo contra você. Então, esse é o ponto que interessa. Né? Eles só vão para cima
e acusam de misoginia, homofobia, eu não sei que fobia mais, os que são dentro dessas categorias ditas minoritárias, né, de esquerda. Se não for de esquerda, pode malhar. Então, isso tudo é cortina de fumaça. É tudo mentira. É tudo mentira. Existe também claro que existe uma ideia marxista de oposição entre oprimidos e opressores, etc., e a própria negação da realidade, né? Porque o problema todo não é simplesmente eles querem poder se identificar da forma qualquer, né? Você tem algumas questões por trás disso. Primeiro, existe uma crueldade com as pessoas que estão sofrendo de um problema psicológico de disforia de gênero, que precisam ser tratadas, pessoas que precisam de tratamento, acomodação, tratamento, etc, etc. Mas você não resolve esse problema dizendo que uma pessoa que se sente mulher e é um homem é de fato uma mulher. O que traz um outro problema, que é o problema que o Matt Walsh chama a atenção, que é a da necessidade que eles têm da negação da realidade. É isso aí. Isso é que é o fator subversivo. É você Exato. negar o poder do senso comum. Quer dizer, você tem isso. Esse é o último grau de subversão e o primeiro, né? Você tem que mentir na cara da verdade, diante da verdade. Entendeu? Porque aí você desestabiliza o cara e fala, pô, eu não confio mais no meu próprio critério, né? Porque aquilo que eu estou enxergando não é o que eu estou vendo, né? Então, é disso que se trata, né? Com a conotação covarde, né, de jogar esse tipo de desestabilização para cima de criança, né? Porque para cima de adulto não cola. Encontro de show de trans para bebês na semana passada, inundaram a internet. Eu queria girar... Covardia nojenta, né? Antes que a gente fique chegando ao nosso final aqui, eu queria pedir rapidamente para nós falarmos um pouquinho só sobre o que aconteceu, a mudança, a reviravolta que aconteceu aqui nos Estados Unidos com a liberação das imagens por trás do 6 de janeiro. Eu acho que o Fernão está acompanhando essa história, eu falei um pouco a respeito disso nas minhas redes sociais, mas acho que o Gerson está acompanhando bastante essa história. Queria que você começasse falando um pouco disso, Gerson. Não tem como a gente estabelecer algum tipo de paralelismo com a nossa CPMI, porque uma das primeiras providências que foram tomadas foi justamente transformar as imagens dos circuitos internos, tanto do Palácio do Planalto quanto do Congresso Nacional e até do Supremo Tribunal Federal, em imagens vedadas, né, que não poderiam ser divulgadas para a imprensa. Você está dizendo que não tem como não fazer um paralelismo, né? Não tem como não deixar, como não fazer o paralelismo, né? Porque foi exatamente o que a comissão do 6 de janeiro fez. Desse ato também não tem como, tá certo? É óbvio, né? É óbvio, exato. O cara que está acusando o país de ter sofrido um golpe de Estado proíbe a divulgação das provas desse golpe de Estado? Cara, mas foi exatamente o que aconteceu aqui, Fernão. Por incrível que pareça, a Nancy Pelosi, que era a speaker, né, a presidente da Câmara dos Deputados aqui, ela tinha a responsabilidade, inclusive, de ter feito uma segurança mais robusta naquele dia. E ela foi acusada de não ter providenciado, inclusive foi oferecida para ela uma segurança mais robusta que ela não aceitou. Agora, ela e a prefeita prefeita de Washington, né? Prefeita do DC, prefeita do Distrito de Colômbia, que manda um ofício pedindo para que a Guarda Nacional não seja usada. É quase que o ofício que dizem que há do Flávio Dino. Dizem que há um ofício do Flávio Dino pedindo exatamente a mesma coisa, que seja reduzida a segurança no dia. Exato. Mas as imagens, Fernão, o que chama mais atenção é que quando o Partido Republicano ele toma a maioria da Câmara, né, da House, a primeira coisa que muda é que todo aquele trabalho que foi feito para manter uma narrativa de que houve uma insurreição, inclusive comparada ao 11 de setembro, comparada até à Guerra da Secessão,
Ou seja, era um negócio assim que a gente percebia que era forçoso, mas o mainstream jornalístico aqui nos Estados Unidos, todos falaram desse episódio e continuaram mantendo esse episódio. Inclusive, foi feita uma tentativa de um impeachment depois que o Trump tinha deixado a presidência. Foi o terceiro processo de impeachment que ele sofreu por causa daquele ato de insurreição, aquele ato que foi um atentado contra a democracia. Não sei se você já ouviu falar esse termo aí no Brasil, Fernão. Então, o atentado contra a democracia, né, contra os poderes da República, etc. Agora, no Brasil é tão caricata essa situação, porque aqui nos Estados Unidos, pelo menos, havia uma sessão solene sendo conduzida, inclusive, pelo próprio vice-presidente da República e que estava em andamento. Os parlamentares tiveram que ser retirados pelos túneis de segurança. Agora, no Brasil, nós estávamos com o STF de recesso, o Congresso de recesso, e o Lula estava lá no interior de São Paulo passeando. Quer dizer, não tinha ninguém em Brasília. Como é que se faz essa narrativa do golpe de Estado desarmado com todo mundo em recesso? É a coisa mais ridícula. Mas aqui nos Estados Unidos, essas imagens, Fernão, por exemplo, vão poder mostrar quem assassinou a única pessoa que morreu realmente naquele dia. Porque há uma narrativa que houve 5 mortos, não houve 5 mortos. Naquele dia, há uma narrativa que diz que houve uma guarda do Capitólio que morreu e que foi enterrado no dia seguinte. Esse guarda morreu, a Brian família... Sicknick. Quê? Brian Sicknick. Pois é, mas esse guarda, a família falou que ele teve um ataque cardíaco no dia seguinte e pediu para não ser feito essa associação, porque tinham dito que ele tinha tomado um extintor de incêndio na cabeça. Mentira! Então, o New York Times chegou a retratar a história. Pois é. E a gente viu nas imagens do Capitólio o Brian Sicknick andando, normalmente, até depois que as pessoas já tinham saído. Exato. Mas a imprensa brasileira, inclusive na nossa Jovem Pan, eu corrigi no ar a Amanda Klein, o Guga Noblar, o Energúmeno, as pessoas continuam repetindo essa história, mesmo ela tendo sido retratada. Mas a única pessoa que morreu tomou um tiro na cara. E tomou um tiro de um guarda do Capitólio, e as imagens que poderiam comprovar quem deu o tiro, em que circunstâncias, se ela estava com alguma atitude violenta. Pelo contrário, o que se sabe da época é que ela estava ao lado de um outro guarda, numa posição normal, ela não estava ameaçando ninguém. Talvez tenha sido um disparo acidental, mas a gente agora vai ter a possibilidade. E o mais emblemático de todos é aquele xamã, né, com aquela roupa, com aqueles chifres, né, que agora as imagens mostram que ele foi conduzido pela guarda do Capitólio para as instalações. Ele fez quase uma tour ali, ele foi escoltado, né, pelo pessoal, e ele Vocês deviam agradecer diariamente, como conservadores, gente que se propõe a criar uma alternativa de poder a esse que está estabelecido no mundo, que esse pessoal seja assim, né? E que minta com essa disfarçatez, com esse grau de disfarçatez, porque é isso que explica a existência do Trump e do Bolsonaro, e não as propostas deles. Entendeu? É muito mais... Resta saber se eles vão ganhar a guerra, Fernão. A dificuldade é que se eles... Esse tipo de coisa, o cara mentindo na tua cara, te chamando de idiota, né, diante da prova do contrário, né, é isso que explica as votações maciças que esses caras têm, apesar de todos os defeitos que eles têm como proponentes de uma nova ordem realmente diferente. Eles estão apenas se posicionando contra essa nojeira que metade da humanidade sabe que é nojeira e a outra metade também sabe. Só que usa isso porque só que não se importa. Mais perto do poder, acha que vai chegar mais perto do poder com isso, mas sabe que é uma mentira ridícula. Tá certo? Então, temos que agradecer que eles continuem assim. Eu não sei se as pessoas acordam, Fernão. Eu não sei se as pessoas acordam. Eu vi uma última pesquisa aí no Brasil, uma pesquisa da Atlas, dizendo que 40% dos brasileiros achavam que as eleições tinham sido fraudadas. Eu falei, pô, mas significa que 60% não acham? Então, o problema é que essas autoridades, a confiança neles, ela vai erodindo aos poucos, ela é um processo. E como eles têm o monopólio da imprensa,
se você hoje perguntar para uma parcela considerável dos americanos que não estão prestando muita atenção, eles acham sim que houve uma tentativa de invasão do Capitólio para insurreição, e etc, etc. A mesma forma que se você perguntar para uma parcela importante dos brasileiros, eles também vão dizer que houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, insurreição. Ora, no Morning Show, meu antigo programa, o Eunuco Invertebrado estava comparando as pessoas a terroristas do 11 de setembro, da Al-Qaeda, tias do Zap. Não, aí vem o Lula com a sua autoridade máxima, né, e diz que estão proibidas as imagens. Aí ele começa a comprar todo mundo para não fazer CPI. É o único jeito de esconder. Ele próprio se suicida. Mas ele consegue, né? Está se suicidando. Está se suicidando. É ela que explica porque que esses caras que não têm nenhuma mensagem propositiva, como eu bato aqui toda hora na tecla, né, porque não precisam. Essa gente faz make my day, sabe? Essa gente make the day deles todo dia, todo dia, porque é tão óbvia a mentira disso tudo que isso é que sustenta esses caras, né? Sem precisar ter uma mensagem mais elaborada que vá aos problemas reais, né? Basta isso. Sem dúvida nenhuma, o crescimento disso que se chama de nacional-populismo, ou no conservadorismo ou populismo, qualquer coisa do tipo, tem justamente a ver com isso que você está falando mesmo, Fernão. Os caras, eles mentem tanto, eles vão sendo tão caras de pau, que aos poucos as pessoas vão acordando e vão procurando alguém que seja simplesmente a vingança e a retaliação contra essas pessoas. Gente, não há mais tempo para nada, eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que estou ansioso para estar convosco semana que vem, novamente no mesmo horário. Obrigado, Fernão. Um prazer estar com você. Com o Paulo eu encontro aqui com mais frequência, mas com você é uma honra. Obrigado. E o meu telefone tocando aqui, desculpa. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Obrigado a todos.